Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no livro de Romanos. Esta é a primeira carta de Paulo, ou do apóstolo Paulo, que Paulo escreveu, entre todos os livros que Paulo escreveu do Novo Testamento, A carta de Romanos, ela vem aqui como a de número 1, na ordem sequencial do Novo Testamento em relação às cartas de Paulo, E nós vamos fazer aqui uma menção bem aprofundada, de exatamente da forma que tudo isso começou, E aqui então vem aqui, autor Paulo, tema a revelação da justiça de Deus, data cerca de 57 anos depois de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Considerações preliminares. Romanos é a epístola de Paulo mais longa, mais teológica e mais influente. Talvez, por essas razões, foi colocada em primeiro lugar entre as do apóstolo. De modo contrário, a tradição católica romana, a Igreja de Roma não foi fundada por Pedro. Vou repetir. Romanos é a epístola de Paulo mais longa, mais teológica e mais influente. Talvez, por essas razões, foi colocada em primeiro lugar entre as do apóstolo. De modo contrário à tradição católica romana, a Igreja de Roma não foi fundada por Pedro, nem por qualquer outro apóstolo. Ela talvez foi iniciada por convertidos de Paulo, provenientes da Macedônia e da Ásia, bem como pelos judeus e prosélitos convertidos no dia de Pentecoste. Atos, capítulo 2, versículo 10. Paulo não tinha Roma como campo específico de outro apóstolo. Romanos, capítulo 15, versículo 20. Em Romanos, Paulo afirma que muitas vezes planejou ir até Roma para ali pregar o Evangelho, mas que até então fora impedido. Romanos, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Romanos, capítulo 15, versículo 22. Reafirma seu desejo de ir até eles. Romanos, capítulo 15, versículo 23 ao 32. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo, Romanos, introdução. Paulo, ao escrever esta epístola, perto do fim da sua terceira viagem missionária, confira em Romanos, capítulo 15, versículo 25 e 26. Atos, capítulo 20, versículo 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 16, versículos 5 e 6. Estava em Corinto como hóspede na casa de Gaio. Romanos, capítulo 16, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Enquanto escrevia Romanos, através do seu auxiliar Tércio, Romanos, capítulo 16, versículo 22, planejava voltar a Jerusalém para o dia de Pentecoste,
Atos capítulo 20, versículo 16. Provavelmente na primavera de 57 ou 58 depois de Cristo. E entregar pessoalmente uma oferta de socorro das igrejas gentias aos crentes pobres de Jerusalém. Romanos capítulo 15, versículo 25 ao 27. Logo a seguir, Paulo esperava partir para a Espanha, levando-lhe o Evangelho, visitar de passagem a igreja de Roma e receber a ajuda dos crentes ali para prosseguir em sua caminhada para o oeste. Romanos capítulo 15, versículo 24 ao 28. Propósito. Paulo escreveu esta carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Primeiro, seu propósito era duplo. Segundo parece, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 e 15. Daí ele achar necessário registrar por escrito o evangelho que já pregava há 25 anos. Segundo, queria corrigir certos problemas da igreja causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios. Exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 1 e 29. Romanos capítulo 3, versículo 1 e 9. Dos gentios para com os judeus. Exemplo, Romanos capítulo 11, versículos 11 ao 32. Visão panorâmica. O tema de Romanos está em Romanos 1, 16 e 17. A saber, que no Senhor Jesus a justiça de Deus é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro, destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Posto que tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado e, portanto, sob a ira de Deus. Ninguém pode ser justificado diante dele a parte do dom da justiça. Romanos capítulo 3, versículo 24. Mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 21, 4 e 25. Sendo justificado generosamente pela graça de Deus e tendo recebido a certeza da salvação. Capítulo 5. O crente demonstra que recebeu o dom divino da justificação ao morrer com Cristo para o pecado. Capítulo 6. É liberto da luta com a justiça da lei. Capítulo 7. E é adotado como filho de Deus, recebendo nova vida segundo o Espírito. O que conduz à glorificação? Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 30. Deus está levando a efeito o seu plano da redenção, a despeito da incredulidade de Israel. Romanos capítulo 9, versículo 11. Finalmente,
Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral da pessoa. Romanos capítulo 12, versículo 14. Paulo termina Romanos expondo seus planos pessoais. Capítulo 15, uma longa lista de saudações pessoais, uma última admoestação e uma doxologia. Capítulo 16. Características especiais. 7 destaques principais caracterizam Romanos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Primeiro, Romanos é a mais sistemática epístola de Paulo. A epístola teológica por excelência do Novo Testamento. Segundo, Paulo escreve num estilo de perguntas e resposta ou de diálogo. Exemplo, Romanos capítulo 3, versículos 1, 4, 6, 9 e 31. Terceiro, Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como autoridade bíblica na apresentação da verdadeira natureza do Evangelho. Quarto, Paulo apresenta a justiça de Deus como a revelação fundamental do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Deus restaura e ordena a situação do homem em Jesus Cristo através dele. Quinto, Paulo focaliza a natureza dupla do pecado, bem como a provisão de Deus em Cristo para cada aspecto. Parágrafo A. O pecado como uma transgressão pessoal. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 11. E o pecado como um princípio ou lei, grega, hamartia, isto é, a tendência natural é inerente para pecar. A tendência natural é inerente para pecar, como um princípio ou lei, grego, hamartia, isto é, tendência natural inerente para pecar, existente no coração de toda pessoa, desde a queda de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 39. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sexto, o capítulo 8 é o mais longo da Bíblia sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Sétimo, Romanos contém o estudo mais profundo da Bíblia sobre a rejeição de Cristo pelos judeus, excetuando-se um remanescente, bem como sobre o plano divino redentor para todos, alcançando por fim Israel. Capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 11. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Prefácio e saudação. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Vou repetir esses três primeiros versículos. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu
da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir esse primeiro versículo. A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco, ou seja, consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tendo sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. E vós que estáis em Roma, a vós que estáis em Roma, glória a Deus, aleluia, Jesus. Assunto da epístola, a justiça pela fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A idolatria, a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça.
Vamos repetir esse versículo porque ele é muito profundo, irmãos. A idolatria, a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Com o varão cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Né? Aqui vem a afirmação, irmãos, do marchando em fé. Como é que você está, irmão? Tudo bem? Está tudo em paz? Graças a Deus, irmãos. Estou bem, em nome do Senhor Jesus. Estou marchando em fé. Então essa é uma afirmação doce, suave, né? E confirmadora, né? Da nossa fé em Jesus Cristo. E aqui a palavra fala sobre isto. Né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Né? Ou seja, não há salvação, irmãos, em outro nome embaixo dos céus. Entre os céus e a terra, o único nome em que o homem alcança a salvação
chama-se Jesus Cristo ressurreto, ou seja, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, né? É somente neste nome, né, que o homem pode encontrar salvação. Não há salvação fora deste nome, né? Aleluia, Pai. Porque nele, e a palavra que afirma, primeiro do judeu e também do grego, porque Jesus veio para os seus, veio para os judeus. Mas como os seus o rejeitaram, né? Então nós, né, os gentios, os ambuzeiros bravos enxertados na videira verdadeira, né, somos recebedores, né, dessa graça de Deus. O Senhor nos alcançou através da rejeição dos judeus que rejeitaram o Cristo, que era do seu próprio país, sua própria nacionalidade, seu próprio povo, né? Aí nós, gentios, fomos enxertados na videira verdadeira como os ambuzeiros bravos, né? E participantes dessa bênção, dessa graça tão maravilhosa que é a salvação de Deus, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sim, nós vivemos pela fé. E aqui a palavra fala, né? Paulo já começou no primeiro capítulo, na primeira carta que ele escreveu, já no primeiro capítulo, né? Paulo já entrou pisando fundo pela revelação que foi dada a ele por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A idolatria e depravação dos gentios. Foi por esse motivo, irmãos, que Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Foi por este motivo, né? Pela idolatria e depravação dos gentios. Eram pecadores depravados, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que deem a verdade em injustiça, né? É coisa horrenda, é coisa horrível, né? É realmente coisa assim que é somente a misericórdia de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu entorno, poder, como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vou repetir. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pelo que também Deus os entregou
as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, porque é bendito, que é bendito e eternamente. Amém. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aleluia, Pai. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aleluia, Pai. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortes, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?